Olá! No vídeo de hoje eu trago a você a história do rei Josafá. E antes de iniciar essa belíssima história, eu quero te dizer que eu estou ardendo de alegria por você estar aqui mais uma vez comigo estudando a palavra de Deus. Degustar da palavra do Senhor é ótimo e ainda mais ter uma companhia como a sua. Que Deus te abençoe e te proteja no entendimento da palavra de Deus. Que você venha crescer no entendimento da santa e rica palavra de Deus. O começo da história do rei Josafá vai se dar quando ele firma o seu poder no trono. Josafá já começa derrubando todos os postes de deuses estrangeiros, como Baal, Azerá e outros vários. Josafá também ordenou que os sacerdotes e os levitas levassem a palavra de Deus a todas as pessoas do seu reino. Nós vemos então um rei muito compromissado com Deus. E Deus, quando vê uma serva ou um servo fiel, Deus decide abençoar. Então, para que nós possamos ser abençoados por Deus, nós precisamos obedecer às suas ordens e os seus mandamentos. E obedecendo às suas ordens e os seus mandamentos, nós vamos ter uma vida feliz, uma vida cheia de ânimo e muita alegria. Então vamos obedecer ao Senhor. Por mais que seja difícil, por mais que sejamos pecadores, por mais que sejamos falhos, vamos obedecer às ordens e os mandamentos de Deus. Porque obedecendo, nós vamos ter uma vida plena e feliz. Josafá se encontrou com um rei chamado Acabe e eles começaram a conversar. Acabe pediu então que Josafá apoiasse a ele em uma guerra contra Ramote de Gileade. Acabe estava pedindo por sua vez que Josafá fosse guerrear junto com ele nessa guerra. E então eles foram consultar os sacerdotes, consultaram e todos eles disseram que eles iriam vencer a guerra. Mas existia um profeta chamado Micaias que disse que o rei Acabe acabaria morrendo. Essa passagem nos mostra que, mesmo sendo a mensagem de Deus uma mensagem de advertência, exortativa ou boa, nós temos que falar como profetas de Deus. Nos dias de hoje, está sendo comum todos dizerem que são profetas de Deus. E é por isso que há muitas profetadas. A maioria delas são profetadas boas. Mas o ruim é que muitos, na verdade, não são profetas. Profetizam para muitas pessoas e às vezes o coitado ou a coitada morre acreditando naquela profecia. Como eu também já presenciei casos que muitas pessoas morreram acreditando em uma certa profecia e que ela nunca foi realizada. Nós temos que aprender com a palavra de Deus. Na Bíblia nós vemos que nem todos são profetas, nem todos são designados para isso. Temos que ser o que Deus quer que nós sejamos. Nós não podemos ser uma coisa que Deus não quer que nós sejamos. Se você é um profeta do Senhor, fale o que deve ser falado, o que deve ser dito, o que Deus lhe mandou dizer. Mas se você não é um profeta, eu tenho certeza que Deus vai te dar algum dom espiritual. Não se preocupe, Deus tem o melhor para você. Creia, confie, porque o meu Deus, fará por você. Um profeta chamado Jeú chegou para o rei Josafá e fez a seguinte pergunta: Rei Josafá, por que você é amigo dos inimigos de Deus? Na verdade, nenhum ser humano é inimigo do Senhor. Por mais que queira ser, Deus não é inimigo de nenhum ser humano. Nós, como cristãos,
independentemente da religião cristã, nós temos que seguir o que Jesus disse: evangelizar, falar do amor de Jesus para o mundo, para todas as pessoas. Não é pecado você se relacionar com as pessoas, por mais que elas sejam escarnecedoras, pecadoras. Não é pecado. Mas o que acontece é que muitas pessoas estão deixando ser influenciadas pelos pecados de outras. Muitas pessoas estão deixando a palavra de Deus para seguir o pecado. Nós, como cristãos, não podemos, de alguma forma, não podemos deixar ser influenciados. Quando você passa a ser um cristão, você é um influenciador. Porque se você não influenciar, não tem como a pessoa ouvir você falar do amor de Deus. Você fala do amor de Deus para aquela pessoa, que o Senhor Jesus é o Salvador e Senhor da vida daquela pessoa, e então o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Vai convencer aquela pessoa que ela tem que deixar aquela vida pecaminosa para seguir a Cristo, o Senhor e Salvador, que morreu numa cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Os edomitas agora estavam querendo fazer uma guerra contra o reino de Josafá. E então Josafá poderia muito bem murmurar e dizer: Deus, cadê você nesta hora? Por que você não está comigo? Mas Josafá teve uma atitude surpreendente. Josafá diz a todos: jejuem. Josafá, a partir desse momento, prega um jejum. Josafá ora. Quando Josafá vai com o seu exército para lutar contra os edomitas, ele ordena aos músicos para que cantassem esta canção: louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Nós temos que fazer a mesma coisa. Quando vir uma aflição, uma batalha, ore e jejue. Cante, louve ao Senhor e o mais Deus fará. Se Jeová está na guerra, por mais que seja prova, por mais que seja tribulação, você é vitorioso em Cristo Jesus. Então creia nesse Deus que pode fazer milagres, nesse Deus que enviou seu Filho Jesus, que ressuscitou os mortos, que fez o que é impossível aos homens. Ele faz o que ninguém pode fazer. E por mais que incrível seja, mas os soldados de Josafá e o próprio rei nem mesmo precisaram guerrear contra os edomitas. Deus fez com que os próprios edomitas se degladiassem entre si, e não foi necessário eles entrarem em batalha com os edomitas. Por mais que seja provação, tribulação, coloque nas mãos do Senhor, e você vai ver o grandioso Deus que você tem. Deus é fiel em todo tempo Deus é fiel. Para comprovar o que eu disse agora, veja o que está escrito no primeiro livro de João, no capítulo 5, no versículo 4. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. E no próximo vídeo, eu trago a você a história do rei Ezequias. Nessa história nós vamos ver um Deus que perdoa e que faz milagres desde os tempos antigos. Tchau!